A mensagem de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 15. A ressurreição. Também vós notifique, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiveres tal como vós tenho anunciado, se não é que creste em vão. Porque primeiramente vós entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefa e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 homens, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Como eu, louvado é o nome do Senhor, era uma pessoa muito incrédula, né? Acreditava em todos os deuses, menos no poder de Deus. Mas agora, para a honra e glória, hoje eu creio que nesse momento eu estou com meu joelho dobrado diante do altar do Criador, né? Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou seja eles. Assim pregamos, assim haveis crido. Ora, se prego que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizeis algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? Tem muitas congregações que não crê, né? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, também é vã a vossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda permanecei nos vossos pecados, né? Por isso que a gente tem que fazer o arrependimento, fazer as coisas certas enquanto vida teremos. Porque quando nós dormimos, o Senhor vai ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para o tormento eterno, né? Também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se a esperança em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens, né? Ah, morreu, acabou. Engano. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão verificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo, as primiciais, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo império, a toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, esta que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo e em todos. De outra maneira,
que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batiza eles então pelos mortos? E porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vão? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmão, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Efésio contra as bestas, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos, bebemos e amanhã morreremos. Não vos enganai, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. E digo para a vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos e com que o corpo virão? Insensato, o que tu semeia, não verificando se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de ouro, ou de outro qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente do seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e a outra a carne dos animais, e a outra dos peixes, e a outra das aves. Há corpo celeste e corpo terrestre, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outro a glória das estrelas. Porque uma estrela difere uma glória de outra estrela. Assim também, a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se a ignônima e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. Semeia-se o corpo animal e ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito verificante. Mas não é o primeiro, o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor e do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e o qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Agora digo isso, irmão, que a carne sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda incorrupção. Eis aqui vos digo, um ministério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, que isso que é o mortal se revista da imortalidade. Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal, e se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte e o teu agrilhão? Onde está o inferno e a tua vitória?
Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante sempre na abundante, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Glória a Deus, aleluia, né? O suor está escorrendo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Então, o Senhor está nos ensinando, né? 1 Coríntios, capítulo 15, sobre a ressurreição. Tem muitos ministérios que creem e outros não. Se nós não crermos na ressurreição, a nossa pregação será em vão, né? E a palavra que me chamou mais atenção, aleluia, glória a Deus, onde está a morte e o teu agrilhão? Onde está o inferno e a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas há graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A gente viver pela lei, nós não alcançará a vitória que é o Senhor Jesus Cristo, mas sim pela fé e pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, né? A palavra começou no capítulo 15 e concluímos no versículo 58. Joelho, jejum e oração é a força do servo do Senhor permanecer de pé. Continua afirmando. Eu e o Senhor somos a maioria. Pode o inferno se levantar, mas Deus está no controle, está no meu barco. Eu sei que Ele vai cumprir na minha vida tudo aquilo que Ele tem me prometido. Porque o meu Deus não é homem que se imita, e nem tampouco Ele é feito por mão de homens. Ele criou os céus e a terra e tudo o que habita no mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.